tudo bom? Vamos entrando, que a gente vai começar a nossa live agora. Hoje a gente vai falar um assunto bastante polêmico. Vamos falar sobre carboidratos. Pois é, se você é mulher, para de fazer a dieta low carb. Eu vou te explicar por quê. Fica aqui comigo que você vai entender, tá? Não pensa que eu tô contra a maré, não. Muito pelo contrário, eu tô aqui para te ajudar. E eu vou te explicar o que eu quero dizer com isso, tá? Fica aqui comigo, vai chamando suas amigas, porque o que eu vou falar aqui hoje é muito importante para você, se você é mulher. Se você não for mulher, também é bom você ficar aqui, porque com certeza você tem contato com mulheres. E aí você vai entender um pouco melhor o que as mulheres sentem, o que as mulheres precisam e como que as mulheres são diferentes dos homens, tá? Então, vamos lá, aperta o aviãozinho, vamos embora espalhar essa informação, porque ela é muito importante para você que é mulher, para você que passa por problemas de TPM, ou então que você tem dificuldade, dor de cabeça, cólicas menstruais, irritação. Fica comigo, você vai gostar, você vai ouvir, tá bom? Vamos embora? Quem que já entrou aí? Marielle, seja bem-vinda. Oi, Simone, tudo bom? A Rose, bora que hoje vai ser muito bom. Vamos embora. Aviãozinho, gente. Sem aviãozinho tem pouca gente. A gente tem que espalhar essa informação para o máximo de pessoas, tá? E já vou começar. Vocês estão mandando aviãozinho, bora? Vamos lá. Então, estamos começando aqui o episódio 2 do Bate-Papo Emagreça com a Tânia, onde a gente vai falar muitas coisas importantes. Em cada episódio eu vou falar sobre um tema diferente, tá? Sempre focado no emagrecimento de forma tranquila, de forma saudável, de forma feliz, tá? Emagrecer não quer dizer sofrimento. Mas para isso você tem que entender algumas coisas e descobrir outras coisas, tá? Quem assistiu o episódio 1 já entendeu um pouquinho sobre o que é peso ideal, sobre a origem emocional da sua ânsia, mas hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a alimentação feminina, sobre o que eu chamo de ciclo de Gaia, que eu desenvolvi exatamente para as mulheres poderem ter uma alimentação diferenciada, uma alimentação feminina, tá? Oi, Pedro, também. Eu estava até falando aqui que os homens são sempre muito bem-vindos, porque todo homem tem contato com mulheres, então com certeza isso vai ser útil para você também, tá? A gente então vai começar agora o nosso bate-papo e eu vou falar para você, mulher, por que a dieta low carb não é a ideal para você de forma definitiva, tá? Não é que você não deva fazer nunca uma dieta low carb, mas eu vou te explicar o que é bom fazer, quando é bom fazer e por que ela é boa às vezes e não é boa em outros momentos, tá? Então, quando você acabar essa live, você vai saber por que as mulheres não devem fazer a dieta low carb, vai também conhecer o que é o ciclo de Gaia e vai se sentir mais segura sabendo qual é o melhor tipo de dieta para a saúde específica da mulher, tá? Tem mais que está aqui, Lilian, Fabiana, sejam todas muito bem-vindas. Fica aqui comigo que você vai adorar o que eu vou falar hoje, tá bom? Então, o que é a dieta low carb, né? A gente vai começar falando que a dieta low carb, ela é basicamente focada em uma quantidade maior de proteína, uma boa quantidade de gordura
e muito pouco carboidrato, tá? O carboidrato geralmente ele se limita a os legumes que têm carboidrato, né? Os legumes como brócolis, couve-flor, todos esses legumes têm carboidrato também, né? Mas são de baixíssimo teor glicêmico, né? O que é o teor glicêmico? O teor glicêmico é a velocidade que aquele carboidrato se transforma em açúcar quando ele é consumido, né? Então, um produto de alto teor glicêmico é o açúcar, a farinha de trigo, a batata inglesa, que são o pão francês, que são coisas que você come e vira facilmente, não precisa ser muito metabolizado, não demora quase nada, ele já rapidinho vai para o sangue. Isso é uma coisa de alto teor glicêmico. Então, um carboidrato de baixo teor glicêmico é aquele que passa pelo intestino e sofre, e o corpo gasta energia para transformar ele num açúcar. Então, ele geralmente engorda menos porque vai gastar energia para transformar ele em açúcar, né? Então, esse é o lado bom dos alimentos, né, de baixo teor glicêmico, que são sim muito saudáveis, devem estar presentes na alimentação de todo mundo, até porque não é o carboidrato que é tão importante nesses casos, e sim a quantidade de fitonutrientes, né? São aqueles nutrientezinhos que fazem toda a diferença na sua saúde, tá? São as vitaminas, são sais minerais, são às vezes algumas os antioxidantes, tantos detalhezinhos que os legumes têm, né, com aquele mundo de cores, cada cor tem um fitonutriente diferenciado. Então, maravilha, tá bom? Então, até aí tudo bem. A questão que a gente vai falar é o fato de você eliminar da sua dieta de forma assim longa e constante alguns outros carboidratos que não são de baixo teor glicêmico, são de médio teor glicêmico. O que é um carboidrato de médio teor glicêmico? Ele precisa ser metabolizado, mas ele vira açúcar mais fácil do que o de baixo, mas também não tão fácil assim quanto o de alto teor glicêmico. Então vamos supor, batata doce, arroz integral, quinoa, outras batatas sem ser a inglesa, como por exemplo a batata baroa, o aipim, né, inhame, tudo isso é de médio teor glicêmico. Então, esses carboidratos, eles têm uma função no nosso organismo extremamente importante, tá? Então, o nosso corpo precisa dele em determinado momento, e é isso que eu vou te explicar, tá? Então, vamos lá. Aqui eu tô seguindo aqui minha colinha para não deixar de falar nada que eu acho que seja importante, tá? Quais são os carboidratos saudáveis? A gente já falou, né? Arroz integral, quinoa, batata doce, batata baroa, inhame, tapioca, abóbora, beterraba, trigo sarraceno, aveia, tá? Aipim. Então, todos esses são médio teor glicêmico, como eu falei. Os de alto teor glicêmico são aqueles que a gente já falou, né? Que a gente deve realmente eliminar eles da tua alimentação o máximo possível. É claro que eliminar 100% às vezes é muito difícil, mas se você eliminar 80% das vezes, você já vai estar fazendo um bom avanço na sua saúde. Quais são eles? O açúcar branco, aliás, qualquer açúcar de alto teor, né? O demerara, o mascavo, o melado também, tá? Não é porque é natural que eles não são de alto teor glicêmico, tá bom? Eles têm mais nutrientes, eles não foram quimicamente processados, então são vantagens, tá? Mas são de alto teor glicêmico. E por que o alto teor glicêmico também não é legal? Porque quando ele vai muito rápido para o seu sangue,
o que acontece? O seu pâncreas produz insulina. E aí essa quantidade de insulina que ele vai ter que produzir é muito grande, porque entrou muito. É como se você tocasse um alarme de incêndio. E aí o alarme começa a tocar e o pâncreas fica desesperado, fala assim, não, vamos embora, joga água nesse incêndio. Então o que ele faz? A água é a insulina. Então joga insulina. E aí o que acontece? Cai rapidamente o açúcar que estava no seu sangue. Então, você uma hora tá lá em cima com um monte de açúcar, super energizada, cheia de força e de repente cai lá embaixo, porque o pâncreas produziu muita insulina. Isso não acontece quando você come carboidrato de médio teor glicêmico, porque como ele não é tão rápido de ser metabolizado, dá tempo de ir aos pouquinhos aumentando o açúcar do sangue, entendeu? Ele não vai disparar de uma hora para outra. E o que acontece? Quando vai essa insulina toda e você cai todo o açúcar do sangue porque teve muita insulina, aí vem aquele... Igual quando você fica bêbado no dia seguinte, você entra em ressaca, né? Então é como se fosse a ressaca do açúcar. Aí você fica mole, cansada, dá sono, aquele soninho depois do almoço, sabe? Não precisa ter soninho depois do almoço se você se alimenta de uma forma que não gere esse excesso de insulina, tá? Então o que acontece é isso, você acaba tendo uma baixa de açúcar rápida e aí dá essa moleza, tá? Então essa moleza é o que acontece, é a ressaca do açúcar, tá bom? Vamos chamar de ressaca do açúcar, gostei dessa. Então, mas o médio teor glicêmico já é uma outra história, tá? Pode inclusive dar até depressão também, no caso do alto teor glicêmico, né? Porque essa ressaca do açúcar causa essas coisas. Então, mas por que o carboidrato ele é importante? Afinal de contas, se a gente não é bom subir o açúcar no sangue, então para que carboidrato? Então não é bem assim a coisa, porque não é que a gente não precisa de açúcar, a gente precisa de açúcar em determinados momentos e com determinadas funções, tá? O carboidrato, ele ajuda a equilibrar os nossos hormônios, tá? Porque a gente produz hormônio em cada etapa diferente da outra etapa, né? Nós não somos mulheres circadianas, nós não vivemos no ciclo de 24 horas, a gente vive num ciclo de 28 dias. 28 dias. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente não é igual hoje, igual amanhã, igual depois da manhã, igual depois da manhã, como os homens são, tá? Os homens, eles têm uma variação durante o dia, tá? Então, por exemplo, de manhã pode ter um cortisol a mais, de noite menos, então pode dar um soninho à noite, né? E no dia seguinte, começa tudo de novo, igual. Ciclo circadiano, 24 horas. Não é o nosso caso. Nós somos 28 dias. Isso quer dizer que hoje não é igual amanhã. Por que não é igual amanhã? Porque nosso hormônio não é igual todo dia. Hoje eu posso ter uma quantidade de estrogênio diferente de amanhã, diferente da semana que vem. Eu posso não, eu tenho uma quantidade de estrogênio diferente hoje da semana que vem. Porque nós temos 4 fases. A gente tem a fase folicular, que é logo depois da menstruação. Depois tem a fase ovulatória, né? Que todo mundo sabe, que é quando a gente ovula, quando quer engravidar. E se não quer engravidar é quando não pode transar, né? E depois vem a fase lútea, que é aquela época que muitas pessoas têm TPM, irritação, mau humor. Por quê? Porque nessa fase a gente está com um desequilíbrio hormonal. E depois, obviamente, a menstruação em si, né? Então, em cada etapa dessa, a gente tem uma diferença de produção de hormônio como se fosse uma montanha russa.
tá? Então, sobe o estrogênio, desce o estrogênio, sobe a progesterona, desce a progesterona, sobe a testosterona. Sim, a gente tem testosterona, pouquinho, mas tem, e ela é muito boa, tá? Ela é importantíssima para sua libido. Se você não tiver uma boa testosterona, menina, vai ter problema, tá bom? Então, sobe a testosterona, desce a testosterona. Então, acontece que esse sobe e desce, ele não é assim bonitinho, não é. Uma tá subindo, aí a outra tá aqui embaixo. Aí quando ela começa a descer, a outra sobe. Aí as duas estão lá no alto, aí uma desce, a outra fica. E esse desnível durante o mês é que causa a nossa personalidade. É mesmo. Nós mulheres, nós homens também, né? Os homens também têm essa questão hormonal, só que é diferente. Então, a nossa personalidade, ela varia de acordo com a quantidade de hormônio que a gente tem. Então, se a gente está com muita progesterona, pensa em mulher grávida. Mulher grávida tem muita progesterona. Ela vive no zen, né? Tudo tá ótimo, maravilhoso, paciência. Por quê? Porque a progesterona ela foi criada para a mulher criar os filhos, para a mulher ter paciência com a prole dela, entendeu? Então, progesterona é isso. Se você tá com baixa progesterona, aí você fica ao contrário. Você fica impaciente, irritada, agressiva, tá? Então, quando você tá, mas é normal você às vezes estar com baixa progesterona, porque a progesterona ela sobe para você engravidar, mas quando ela vê que você não engravidou, ela desce. E assim é o nosso ciclo. No mês seguinte, opa, será que ela esse mês vai engravidar? Vou subir. Aí ela sobe. Aí não engravida. Desce de novo. Entendeu? E assim vai o ciclo da progesterona. E paralelo a isso, a gente tem quem? O estrogênio. O estrogênio é aquele que dá energia, que dá pique, que prepara o nosso útero. Então, quando você está com o início de estrogênio, você está com um pique ótimo, uma boa energia. Depois a progesterona cai, e se o estrogênio não cai, que é na fase lútea, é o que as mulheres chamam de predominância estrogênica. E aí é que está o maior problema de um monte de mulheres, tá? Muitos tipos. Podem dar endometriose, pode dar ovário policístico, pode dar a TPM com irritação, porque tem muito estrogênio e pouca progesterona. A progesterona é aquela que faz você ter paciência, faz você ser solidária. Se não tem muita, o que sobra? O estrogênio. Aí é aquela energia, aquela impaciência, falta de humor, tá? E aí é que entra o carboidrato. Exatamente nessa fase que a gente chama de fase lútea. A fase lútea é logo depois da ovulação, tá? Começa a fase lútea, que é onde a mulher pode ter TPM, é tipo uma semana antes de menstruar, mais ou menos, tá? A gente também não tem essa coisa assim, não é calendário não, a gente não começa no dia, 7 dias depois outro, 7 dias depois outro, não é assim, a gente meio que mistura, aí vai aumentando um pouco um, vai diminuindo um pouco o outro, aí se mixa um no outro, igual o DJ na música, sabe? Que uma música vai e entra dentro da outra música e de repente você já tá na outra música. O nosso ciclo é mais ou menos isso também, tá? Então às vezes você tá numa fase e aí muda para outra. Bom, aí a gente tá falando da fase lútea, né? Então a fase lútea, que é mais ou menos uma semana, começa uma semana antes de você ficar menstruada, é a época de comer carboidrato. Porque aí é quando ele vai segurar um pouco a progesterona, vai acelerar a saída do estrogênio para o estrogênio baixar, entendeu? E aí você vai ter mais paciência, mais bom humor e vai viver melhor.
tá? Então, o carboidrato nessa fase lútea é super importante, tá? Para que você possa realmente ter as vantagens da mulher. E o que eu quero te mostrar? Eu quero te mostrar que nós mulheres, a gente não tem que seguir dieta masculina. O que acontece? No século passado, quase todas as pesquisas eram feitas com homens, porque se evitava a mulher. Primeiro que mulher nem era importante. Depois, quando a mulher ficou importante, ficou com medo, tá grávida, não sei o que, não pode mexer, porque pode dar problema e tal. Então, o que acontece? As mulheres eram excluídas das pesquisas, tá? A maioria das pesquisas eram feitas com homens. E o homem não funciona igual a mulher, tá? Então, pouco se estudou a respeito de alimentação específica para a mulher. Agora já está tendo mais, mas ainda tem pouco tempo que se começou a estudar mais para a mulher. Então o que acontece? A dieta low carb com muito pouco carboidrato, a longo prazo ela vai fazer mal para a mulher vai ficar de mau humor, vai ficar com muitas dores, cólicas, TPM. Então não é o ideal para a mulher. Agora, na fase folicular, logo depois que sai da menstruação, já é uma outra história. É uma boa época de fazer uma dieta low carb, tá? Porque nessa época a gente ainda tá com o estrogênio baixo, ainda tá subindo aos pouquinhos e é legal você se alimentar de legumes, verduras, proteínas, porque inclusive você precisa das proteínas para quê? Para fabricar os hormônios, tá? Então, é bom você ter uma boa quantidade de proteína nessa fase, porque quando que você vai precisar? Na fase de ovulação, na segunda fase. A primeira é a folicular, depois da menstruação. Eu sei que o pessoal gosta de começar na fase da menstruação, mas isso é coisa de homem também, tá? Porque não faz sentido você começar no último ciclo, né? O ciclo ele começa quando a mulher está preparando para engravidar, para ovular. Então, esse é o começo, não é a menstruação é o fim. Isso foi criado porque é fácil, né? Você vê que a mulher ficou menstruada, você já sabe que ela começou o ciclo, é um dia fácil de dizer que é o dia 1, mas não é o certo, né? Para nós mulheres, o ciclo começa na fase folicular, tá? Então, o ciclo de Gaia, que é o ciclo que eu desenvolvi, baseado nesses estudos mais modernos, ele começa depois da menstruação. Acabou sua menstruação, começou a fase folicular. Por quê? Porque o teu corpo agora, vamos embora ver se esse mês o negócio acontece, né? Todo mês a natureza quer que você engravide. Então, se você não engravidou no mês passado, passou a menstruação, vamos começar tudo de novo. Então, folicular, fase 1. Tá? Então, nessa fase 1 é bom comer proteína, porque aí você está nutrindo o seu corpo para poder fabricar os hormônios, tá? Porque os hormônios, eles são fabricados usando o quê? Proteínas, aminoácidos, tá? E gorduras também, né? Gordura boa, tá? Então, entrou um cabelo aqui no meu olho. Então, é bom comer proteína, é bom você comer bastante legume, porque também tem muito fitonutriente e vai entrar um pouco de carboidrato. Na fase ovulatória também, você pode comer muita salada nessa fase, é super legal, e bastante coisa crua, e também proteínas e gordurinhas, gordura boa, gente, gordura boa. O que é gordura boa? Azeite extra virgem, óleo de coco, óleo de abacate, castanha de caju, castanha do Pará, castanha amêndoa, abacate. Abacate a gente não considera uma fruta, apesar de ser uma fruta, mas na hora de classificar, ela vai como gordura, porque tem muita gordura e gordura boa, tá bom? Então,
você pode, então, comer boas quantidades de gordura. Aí, quando acaba essa parte ovulatória, que dura uns 4 a 6 dias, sempre é bom considerar 7, né? A gente faz tudo 7, 7, 7, fica mais fácil, né? Não é que seja exato, mas como eu te falei, né? Um entra no outro e tal. Então, mais 7 dias, aí 7 dias da fase folicular, 7 dias da fase ovulatória, aí começa a fase lútea. Uma semana antes de você menstruar. Aí tá com um pouquinho de batata doce. É um conforto, você vai ver. Sabe o que acontece? Se você não come esses carboidratos, o seu corpo vai pedir carboidrato. Aí sabe o que acontece? Você come chocolate, você come pão, você come bolo, você come batata frita, batata chips. Por quê? Porque a gente tem que ouvir nosso instinto. E aí ele vai pedir carboidrato. Agora, se você antecipar e comer o carboidrato saudável, aí você já vai matar a fome do carboidrato do seu organismo. Muitas vezes a gente estraga uma dieta porque a gente não entendeu que a gente estava precisando de carboidrato, precisando de alguma coisa que... Todo mundo sabe, né, que carboidrato dá um certo conforto, uma macarronada, né, um pão francês. Então, é porque a gente precisa disso. Mas não precisa ser de alto teor glicêmico. Se você se antecipar, você der o carboidrato, aquele mais saudávelzinho, você vai satisfazer o seu corpo, vai eliminar a ânsia e não vai precisar comer esses carboidratos que destroem qualquer dieta, entendeu? E não só destroem a dieta, né? Destroem a sua saúde, né? Porque transforma o seu intestino, você fica com o teu intestino todo bagunçado, fica com gases, fica com... pode ter azia, pode ter constipação, pode ter... ao contrário, diarreia também, tudo pode acontecer, porque eles realmente eles bagunçam tudo, eles alimentam as bactérias ruins, aquelas bactérias que não são saudáveis, né? A gente tem muitas bactérias no nosso corpo, muitas, mais bactéria do que célula, mas tem as bactérias boas e as bactérias ruins. As bactérias boas que vêm do iogurte, vêm de você alimentar o seu intestino com alguns alimentos saudáveis como o repolho, brócolis, alho, cebola. Então, você está alimentando as boas bactérias, que elas te ajudam, tá? A gente precisa de bactéria, gente, precisa de bactéria, aprende, tá? Nós vivemos em simbiose com essas bactérias, tá? Então, mas as bactérias ruins, não. As bactérias ruins, elas destroem o seu metabolismo, retardam o teu metabolismo e fazem com que teu intestino funcione mal. Elas podem prejudicar as paredes do intestino, podem te dar sensibilidade a diversos alimentos, podem te dar alergias também, né? Se você insistir em certas coisas que estão te fazendo mal. E vários problemas. Aí é outro assunto, é para outra live. Essa aqui a gente vai falar sobre carboidrato, dieta low carb. Então, eu acho que meio que esclareci para você o que eu quero dizer com comer, não comer carboidrato. Então, eu estou falando de carboidrato, de comer carboidrato. Opa, desculpa. Por que tem que comer carboidrato? Sim, tem que comer carboidrato, mas o carboidrato de... peraí, que apagou minha luz aqui. Mas o carboidrato de... O que apagou? Luz, aqui. A luz apagou de novo. Fica acesa. Não sei por que a luz está apagando, gente. Caiu aqui o negócio, acabou apagando a luz. Então, gente, voltando aqui.
Então eu acho que eu já esclareci por que é importante comer o carboidrato. E na época da menstruação, eu pulei essa parte, né, gente? A época da menstruação é quando a gente está, assim, eliminando muito sangue. E então é bom a gente comer sais minerais, sabe? Repor sais minerais, repor ferro, repor zinco. Então é bom comer algas, cogumelos, tá? Nessa época, para poder repor um pouco para não ter anemia, né? E aí logo depois vem a fase folicular de novo e aí não para nunca, né? Até você chegar na menopausa. Aliás, você que está na menopausa vai dizer, mas eu não tenho nada disso, eu estou na menopausa, ou então, eu operei, eu tirei útero, tirei isso, tirei aquilo. Eu recomendo que você siga também essa dieta do ciclo de Gaia. Por quê? Para manter em sintonia com o seu lado feminino, tá? Porque nós mulheres, depois que entramos na menopausa, realmente, mesmo que você faça a reposição hormonal, ela é igual todo dia, né? Você não repõe o hormônio de 7 em 7 dias, né? Você repõe o hormônio diariamente e aí ele fica meio que igual todos os dias, como um homem, né? Mas quando você segue mais ou menos essa alimentação, você acaba nutrindo o seu lado feminino, seu instinto feminino, e você dá o carboidrato que qualquer pessoa precisa, não é só a mulher, inclusive o homem também precisa de carboidrato, tá? Apesar dele não ter esse problema cíclico hormonal, ele tem a questão da necessidade do carboidrato, porque o carboidrato ele nutre o cérebro, ele nutre os nossos neurônios, ele traz o bom humor, ele traz serotonina, dopamina, tá? Endorfina. Então, é importante ter carboidrato para todo mundo. É claro que na quantidade certa, tá? Na quantidade certa e no tipo certo, tá? Então, mulheres, não é todos os dias e não é qualquer carboidrato. Eu já falei aqui mais ou menos quais são os carboidratos interessantes, né, e saudáveis, e é isso que você deve seguir, tá bom? Então, é isso, gente, e em outras lives eu vou falar um pouco mais sobre o ciclo de Gaia, para você poder entender um pouco melhor como que você vai aplicar isso na sua vida, no seu dia a dia, para você poder equilibrar isso tudo dentro do seu estilo de vida e recuperar as qualidades femininas, tá? Qualidades que são a criatividade, a intuição, a comunicação, a sociabilização, a compaixão, tá? Tudo isso é importante e a gente tem isso. E em cada fase nós somos diferentes. Aliás, isso é um assunto para uma boa live, tá? Eu vou falar para você, cada fase, quais são os dons que a gente tem. Vamos ver qual vai ser a live que eu vou te falar sobre isso, tá bom? Compartilha, gente, compartilha, falei coisas super, super importantes aqui. É muito legal as mulheres saberem que nós somos, sim, poderosas, diferentes, que temos qualidades que a gente tem que valorizar e não ficar criticando que a gente tem TPM, que a gente tem isso, que a gente tem aquilo, que a gente menstrua. Nada, nós temos o dom da criação. E isso é super, super valorizado, gente. A natureza nos escolheu para procriar, tá? Beijo para você e até a próxima live. Terças e quintas, 7 da noite. Hoje começou atrasado, mas tudo bem. Tchau.